A constelação familiar é uma linha da terapia que nos ajuda a olhar para os sistemas, né? Sistema familiar, sistema empresarial, sistema financeiro, tudo onde houver sistema, a constelação ela olha para esse sistema. E qual que é o olhar da constelação para esse sistema? Ela vai olhar sempre visando 3 pontos fundamentais ali dentro do sistema, que é a hierarquia, equilíbrio, que é a troca, né, hierarquia, e a outra é pertencimento. Pertencimento, isso mesmo. São essas 3 leis. Então, a gente olha para um sistema entendendo como que está esse tripé dentro daquele sistema, né? Porque a gente entende, onde houver um desalinhamento ali, vai haver alguma situação que vai estar em desequilíbrio, desalinhada, e à medida que a gente olha para essa situação, né? Nosso olhar consegue trazer luz a essa situação, e essa situação ela é resolvida, né? Com o nosso olhar. Gente, nosso olhar é lindo demais, né? Nossos olhos são a luz do corpo e a luz da vida. Aqui, a gente vai olhar a constelação de uma maneira mais abrangente. A gente vai trazer aqui um ganho de consciência para a gente entender o processo de maneira mais clara. A gente vai fazer um processo de constelação lá no final, mas antes de a gente chegar nesse momento de constelar, que a proposta hoje é a gente olhar para o nosso pai, para a nossa mãe como nossas bases, antes da gente chegar lá, a gente vai entender, né, um pouquinho mais desse homem e dessa mulher na nossa vida, qual é o papel deles, tá? Quando eu olho para essa questão pai e mãe na minha vida, tudo na minha vida vai se resolver de maneira mais gostosa, né? Seja relacionamento, seja questão financeira, seja questão de relacionamento em outras situações profissionais. Então, tudo está dentro, tá? Eu olho para o pai, para a mãe, eu consigo equilibrar o meu sistema. Equilibrando o meu sistema, eu consigo fluir melhor nele. E já que eu não fluo só num caminho, né, no caminho do relacionamento, eu fluo também no caminho da profissão, eu fluo no caminho da prosperidade e tudo mais. Eu vou entrar mais profundo nesse tema, mas antes a gente vai dar uma relaxada, a gente vai, né, respirar, como sempre. Respira. Respira profundamente, segura o ar um pouquinho e solta o ar bem devagar. Nesse momento, nós precisamos estar aqui agora, com a nossa consciência focada por aqui, por agora. Vamos, neste momento, entender uma parte muito importante da nossa vida, que é a nossa base, nosso pai e a nossa mãe. É um momento extremamente importante, porque esse momento é um momento que, se eu puder aproveitar da melhor maneira possível, eu vou ser capaz de compreender a mim mesmo, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Eu vou ser capaz de ter uma clareza de olhar para a minha própria vida a partir das minhas bases. E eu vou ser capaz de, com a força que eu adquiro através deste olhar, fluir na vida, na minha vida. Fluir no meu relacionamento, fluir na minha vida familiar, fluir na minha vida pessoal, profissional, na minha vida de saúde e na minha vida financeira. Através desse olhar para as nossas bases, através do momento que eu me disponho a olhar para as minhas bases, eu consigo me fortalecer para seguir adiante. Maravilha, gente. Nós vamos olhar para as nossas bases hoje. E é extremamente importante olhar para as nossas bases, como a gente já ouviu. A nossa base é parte de nós, né? Na verdade, a nossa base é o que nos compõe. Nós somos parte pai, parte mãe.
Nós somos, né, essa junção, essa união. Então, a gente vai olhar para essas bases, porque se a gente não olha para essas bases e entende que base é essa, a gente não flui na nossa vida. E para a gente sair da nossa inconsciência e olhar para essa base de maneira mais verdadeira, porque você pode falar, Eliane, eu olho para o meu pai e para minha mãe o dia inteiro. Ah, se eu pudesse nem olhar, também estava bom, mas eu estou vendo, estou olhando. E não é esse olhar, é um olhar diferente que a gente vai ter. E para a gente poder ter esse olhar diferente, a gente precisa entender quem é esse homem e quem é essa mulher, né? Quem é essas duas pessoas da qual eu vim? Essas duas pessoas que me constituiu ser humano aqui, né? Porque a humanidade, gente, a minha parte humana, ela é esse homem e essa mulher, tá? Não tem como. Você olha para mim, você vai ver meu pai, você olha para mim, você vai ver minha mãe. DNA não mente, não engana, né? Então, vamos entender. Primeira coisa que eu preciso saber é que eu preciso nascer. Eu preciso vir para este plano terreno, porque eu tenho uma missão a cumprir aqui. Eu não estou à toa, eu venho com um propósito. E para poder vir, eu preciso de um portal, vamos dizer assim, né? Eu preciso que alguém me autorize a vir a partir de si. Então, num outro momento meu, antes de chegar neste plano, antes de nascer aqui, entendendo que eu já sou consciência plena, eu faço meio que uma escolha deste homem e dessa mulher neste plano. Eu vou olhar para este homem que é o meu pai, eu vou olhar para essa mulher que é a minha mãe, e eu vou ver neles coincidências do meu propósito de vida na Terra. Eu vou ver neles que eles têm exatamente o que eu preciso para cumprir esse propósito que eu venho viver na Terra. Mas eu olho um pouquinho mais. Eu olho também para ver se eles condizem com o que eu tenho para entregar. Então, ali vai acontecer a primeira união de propósitos. A primeira união de propósito, que é a família. Então, eu venho numa família que o homem e aquela mulher vai ter exatamente o que eu preciso para eu ir para a vida e cumprir o meu propósito. E eu vou ter exatamente o que aquele homem e aquela mulher precisa também no teu propósito, no propósito de cada um, porque o propósito ele é individual. Não tem como eu vir cumprir o propósito da minha mãe, não tem como eu vir cumprir o propósito do meu pai e vice-versa. Então, o propósito é individual, mas os propósitos se coincidem. Então, este homem e essa mulher se unem e dessa união nasce eu. Dessa união eu venho. Dessa união que se eu sair do olhar materialista, eu vou ver que foi por amor, porque só o amor constrói. É só o amor, né, que é capaz de trazer à existência um ser humano na Terra. Então eu entendo, né, olhando um pouquinho além, que papai e mamãe se uniu, foi como foi, mas eu sei, numa consciência maior, que foi em amor, e eu consegui vir, eu consegui chegar aqui, e eis que eu estou aqui. Nas nossas aulas anteriores, vocês viram que a gente tem uma caminhada, né, na aula que a gente trabalhou lá, os setênios, né, a gente faz uma caminhada de cair, propriamente cair aqui, né, a gente cai aqui para a gente se levantar lá no nosso ano crístico, né, para a gente servir o nosso propósito. E nesse momento que a gente está, né, nesse processo de desenvolvimento, descendo para formar toda essa base que a gente precisa, que é a base da infância, dos 0 aos 7 anos, depois o segundo setênio, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28. Nesse momento, gente, nesse momento
onde aquilo que eu vim, para o qual eu vim, exatamente aquilo que me trouxe aqui vai começar a se manifestar. Começa a se manifestar ali na base, a partir do momento que minha mamãe já me concebeu. E ali, na base, vai depender muito como vai ser. Às vezes, mamãe vai me esquecer na escola. Às vezes, eu vou aprender um medo danado. Às vezes, eu vou apanhar até não querer mais. Gente, eu tive uma experiência tão linda essa semana de olhar para a mãe, e eu vou contar para vocês, porque vocês precisam saber dessa experiência tão maravilhosa que eu tive com uma amiga que está aqui, inclusive, na nossa aula, né? Mas eu conto depois, né? De apanhar porque você queria carinho da mãe e a mãe te bateu. Ela não entendia que você queria carinho, ela te bateu. Ela te colocou de castigo. Ela falou para você: engole esse choro. Engole esse choro. Você não pode chorar, engole esse choro. Né? E papai, coitado, papai tinha que trabalhar. Papai nunca estava em casa. Eu nunca senti carinho de papai, nunca senti um afago, nunca senti nada. Papai sempre correndo, desesperado. Chegava, eu estava dormindo, saía, nem tinha acordado, nem via para quem é papai. Né? E aí, a vida vai fluindo ali naquela base, daquele jeito, e a gente vai olhando para aquela situação e a gente vai pegando aquela situação para constituir a nossa persona, a nossa personalidade, porque quando a gente está naquele primeiro momento que a gente está caindo, gente, na aula dos setênios, que eu acho que foi a aula passada, só me lembro porque já são 9, eu fico perdida, que foi na anterior, né? Na aula do setênio, eu falo certinho sobre esse processo, né, que a gente cai para a gente subir, tá? Então, no momento que a gente está ali caindo, ali no nosso processo, no primeiro pedaço ali do 7, que é a parte, né, mais importante pro desenvolvimento da criança, que é o de 0 a 7 anos, mas para qual desenvolvimento? Para o desenvolvimento persona, para o desenvolvimento da personalidade. Para a gente entender de maneira mais clara o que é personalidade, antigamente, né, os teatros, eles interpretavam os personagens utilizando 2 tipos de máscara. Uma máscara que tinha, né, que era feliz, e uma máscara que era triste. Então, a pessoa, quando ela colocava aquela máscara, ela entrava na persona da máscara. Se a máscara era uma máscara de felicidade, ela ia ser feliz. Se a máscara era uma máscara de tristeza, ela tinha que representar um personagem triste, né? E a nossa forma de viver a vida, no primeiro momento, a gente vai ser constituído numa persona. A gente vai precisar interpretar algo na vida. A gente vai precisar vestir essas máscaras das quais as pessoas estão dizendo que a gente é, para a gente poder seguir. Porque eu vou chegar aqui e eu não vou ter consciência de quem eu sou. Eu não vou saber nada, eu chego cruzinho da Silva, né? Como dizem, um sulfite em branco, onde todo mundo vai começar a escrever com o seu comportamento, com a forma de me tratar, com a forma de olhar para mim, com a forma de me dar, né? O que eles vão me dar. Então, as pessoas começam a escrever. E aí, no primeiro, de 0 ao 7, eu só vou absorvendo do jeito que está vindo. Dos 7 aos 14, eu já vou, né, analisando aquilo. Só que a minha análise também, ó, é em decadência. Por quê? Porque eu vou começar a me virar contra tudo isso. Eu vou achar que ninguém sabe cuidar de mim, que ninguém sabe fazer o que eu preciso. E aí eu viro, né, as costas para todo mundo, crio minha própria cúpula redonda, entro dentro dela com fone de ouvido e um celular, ninguém mais entra, né? Que é a parte da adolescência. E aí, gente, aí, nesse período da adolescência, eu estou descobrindo quem eu sou. Eu preciso formar uma persona, mas essa persona precisa atender as minhas expectativas e não mais do outro, né? E aí, do 14, né, dos 14 aos 21, dos 14 aos 21, essa personalidade que eu moldei
com toda essa informação que eu trouxe ali da base, é hora de experimentar o mundo, né? Moldei a personalidade, agora eu vou estabelecer essa personalidade, essa persona que eu criei de mim mesmo. Mas ainda continuo extremamente inconsciente de quem eu sou. E aí, como eu estou inconsciente de quem eu sou de fato, eu vou acreditar que eu sou aquela pessoa, aquele personagem que pegou toda essa bagagem terrível, que eu não queria, mas não tem como, porque se eu não pego essa bagagem, é só o que eu sei que eu tenho, então tem que ir para a vida levando isso, e aí eu vou vivendo dessa maneira, né? Vou vivendo com medo, vou vivendo frustrado, vou vivendo deprimido, vou vivendo, sei lá, fracassado, vou vivendo, porque eu ainda não despertei para o ser que eu sou. Até porque ninguém ensina quem eu sou. Como eu disse para vocês, né? Hoje, no aqui, no agora, ninguém ensina quem a gente é quando a gente nasce. As pessoas nos moldam aquilo que elas são. E não é porque quer, gente, é porque é só o que tem. E só o que tem é só o que eu preciso também. Não tem que entrar em briga porque foi como foi, né? Então, voltando aqui, eu vou vivendo dessa maneira. Só que essa maneira de viver vai fazer eu olhar para tudo que veio, do jeito que veio, e vai fazer eu virar as costas para tudo isso. Porque eu vou ficar em rejeição. Eu vou odiar esse homem porque ele fez o que fez, porque ele deu o que deu, do jeito que foi. Eu vou odiar essa mulher porque ela não podia ter feito desse jeito, né? E se eu puder ainda fazer eles sentirem culpa por causa disso, eu vou fazer. Ou eu vou me fechar em mim mesma. E eu vou achar que eu tenho que ficar longe, cada vez mais longe. Porque daí sim eu posso ter vida, daí sim eu consigo viver. Eu não posso nem ver, nem ligar, nem falar, nem nada. Enfim, eu vou buscar fugas, eu vou buscar qualquer meio de escapar, e quando eu não tiver, eu vou ter que ficar mesmo nos trancos e barrancos. Quando a gente vira as costas, né? E virar as costas, gente, não é só abandonar o pai e a mãe. Virar as costas é dizer para ele, olha, do jeito que veio não foi legal. Do jeito que vocês mandaram, não serviu para mim. Do jeito que vocês fizeram, não me ajudou. Do jeito que vocês fizeram, olha o que vocês criaram, né? Olha o fracasso de vida que eu tenho por causa de vocês. Isso é virar as costas, eu viro as costas. Quando eu viro as costas, eu perco de lidar com aquilo que veio. Com aquilo que veio. Porque quando eu escolhi esse homem e essa mulher para eu nascer através deles, e eles, em amor, disseram sim para a minha vida, o sim foi quando eles se uniram, e dessa união eu nasci. E eu nasci, eu vim porque eles tinham o que eu precisava. E aí eles foram me dando na minha infância, de 0 a 7 anos, eles foram me dando dos 7 aos 14, eles foram me dando um pouquinho mais, e eu não quero isso, porque eu estou em julgamento, e o meu julgamento faz eu olhar para tudo isso e falar, não foi legal, não pedi isso, não pedi para nascer, né? A gente não fala isso, não pedi para nascer. Na realidade, a gente escolheu esse homem e essa mulher porque eles tinham o que a gente precisava. Mas se eu permaneço inconsciente, eu vou fazendo um emaranhado tão grande no meu sistema, porque eu não pego aquilo que veio do jeito que veio, porque eu precisava me construir, e também não dou aquilo que eles precisavam, né? Na verdade, eu até dou, porque o meu próprio comportamento já é uma entrega. Mas se eu não estou pegando deles, eles não vão pegar de mim. A gente interrompe o fluxo. E aí vai se desenvolver famílias onde filhos não falam com pai, pai não fala com filho, filho casa, o pai e a mãe não vai no casamento. Porque eles fizeram um emaranhado tão grande, né, nesse sistema que virou uma bagunça. Então, alguém precisa despertar naquele meio para que esse sistema seja ajustado, para que esse sistema seja alinhado.
E quando alguém desperta ali naquele meio, essa pessoa pode ajustar esse sistema, pode ir lá naquela bagunça emaranhada, né? Olhar para essa bagunça e dizer: agora você pode ajustar, agora você pode desenrolar e fluir. Só que eu só consigo olhar para o sistema quando eu estou pronta para eu tirar o julgamento. E eu só consigo tirar o julgamento quando eu entendo: papai e mamãe deu o que eu precisava. Eu falo demais para muita gente, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar isso, que as coisas vêm para a nossa vida de duas maneiras. Ou como a gente planeja quando a gente está na consciência, ou como a gente precisa, que é quando a gente está na inconsciência. Então, toda a minha base é como eu preciso. Ainda que vamos pensar que foi uma mãe, um pai que deu tudo, não faltou nada, fazia de tudo. A criança olhava, o pai já sabia que ela queria e dava na mão. Causa um desajuste no sistema também. Por quê? Porque impede esse filho de ser por si, de fazer por si, de ir por si, de caminhar por si. Aí aquela mãe que escolhe as noras, né? Escolhe o pai que escolhe as noras ou os genros, né? Tá tirando do ser que já é um ser adulto pronto para escolher a liberdade de arbítrio que ele tem em si. Continua frustrando, né? Então, da mesma maneira, tanto no cuidado excessivo como na falta do cuidado, vai fazer um transtorno enorme e desalinhar esse sistema. E aí, com esse processo ainda todo emaranhado em mim, eu não consigo ir para a minha vida. Por quê? Porque esse veículo que precisa ir para a vida é 50% aquele homem e 50% aquela mulher. Mas eu estou em negação a eles, porque eu não concordo com a forma que eles me criaram, com o que eles me deram, eu não concordo. Então, quando eu não concordo, eu nego a mim mesma, porque eu estou negando o homem e estou negando aquela mulher que me constituiu. E aí, quando eu nego a mim mesma, eu não tenho firmeza na vida. Eu até posso conseguir conquistar alguma coisa, mas eu vou ter problema de falir, não vai dar certo, não vai fluir, as pessoas vão me enganar. Porque eu vou estar passando para frente aquilo que eu sou. Eu vou estar passando adiante aquilo que está em mim. Então, a pessoa olha para mim, ela vai sentir o que ela pode fazer comigo. Eu estou aqui, ó, escrito na minha testa, né? Me trai. Por quê? Porque eu tive uma vivência lá na minha infância que meu pai traía minha mãe. Meu avô traía minha avó e vem assim um processo no sistema de todo mundo fazendo isso e ninguém olhou para isso para quebrar esse padrão, para interromper esse padrão. Então esse padrão chegou em mim dessa maneira. Por mais que eu quero ter um bom relacionamento, porque todo mundo quer, eu vou cair num relacionamento onde vou continuar servindo esse padrão. Vou ter um relacionamento que a pessoa também vai fazer a mesma coisa, porque eu estou vibrando essa frequência. E aí eu quero ter um bom relacionamento. Aí eu quero ter prosperidade. Como que eu vou ter prosperidade se eu estou negando a minha mãe? A mãe é a base, a mãe é a terra, a mãe é a que nutre, a mãe é que dá, né, aquilo que eu preciso para matar a minha fome. Tudo que é material está relacionado com a minha mãe. Ai, quero comprar minha casa própria, eu não consigo. Quero construir minha casa, comprei um terreno, quero construir minha casa, não consigo. Ai, queria ter um emprego que eu pudesse ganhar um pouquinho mais, que eu fosse um pouco mais valorizada, pelo menos, porque eu sei como eu sou uma funcionária boa, mas não funciona, não dá. Meu relacionamento queria ser mais respeitado, mas não tenho isso. Aí eu vou vivendo por viver. Eu vou vivendo do jeito que dá, porque eu não estou consciente de mim, então não sei criar a vida que eu quero ter. Eu ganhei uma capacidade extraordinária de pensamento. É só eu usar, porque esse próprio pensamento é a energia criativa que está dentro de mim.
É só eu usar a meu favor, porque querendo ou não, eu já estou usando de maneira inconsciente. Então, eu vou entender que, gente, que fique muito claro. Às vezes você fala, Eliane, você não sabe como que foi minha vida. Você não sabe como que eu vivi. Você não sabe o que me fizeram. Você não sabe. Gente, isso não importa. Sabe por que não importa? Porque quando eu vou olhar para esse homem e para essa mulher, eu não vou olhar com esse olho da persona, porque esse olho da persona, o reflexo dele é ego puro. E ele vai olhar, sim, vai olhar as coisas que veio, que ele não quis. Ele vai olhar que foi do jeito que ele não queria a vida inteira, mas ninguém nunca ouviu ele. Ele vai olhar com julgamento, vai olhar com apontamento, vai olhar com culpa, vai olhar com cobrança. Quando eu tiro esse olho da persona, eu consigo olhar com o olho mais profundo, com o olho do ser que eu sou. Eu olho para esse homem e para essa mulher como o ser que me habita, olha. E quando ele acabou de fazer todas as coisas, ele olhou para tudo aquilo que ele tinha feito, inclusive eu, e disse: eis que tudo é bom. Eis que tudo é bom. Papai e mamãe foi bom. Foi tão bom que me deu exatamente o que eu precisava. Doeu e como? Machucou também, mas machucou o quê? Machucou uma existência temporariamente humana. Porque aquilo me construiu em algo maior em mim. E aí, o que eu preciso fazer? O que eu preciso, Eliane, então, o que eu preciso? Entendi agora. Entendi que foi como foi. Olha, doeu pra caramba, mas entendi que foi como foi. O que eu tenho que acolher, então? Tenho que acolher essa dor? Não, gente, eu tenho que acolher o que eu aprendi dessa dor. O que essa dor me trouxe? O que essa dor formou em mim? Aí você fala, nossa, ela formou em mim uma raiva danada, ela formou em mim uma angústia, ela formou em mim uma depressão. Quem está dizendo isso? É o ego ou o ser que você é que está dizendo isso? Porque ainda que trouxe tudo isso, ainda que eu olhei para tudo isso e eu interpretei que diante de tudo isso eu tinha que me sentir dessa maneira, ainda assim é uma interpretação da persona, uma interpretação do ego que é cheio de orgulho, uma interpretação do ego que é cheio de cobrança, que é cheio de apontar, que é cheio de julgar. Porque quando eu olho para mim e eu vejo a pessoa que eu me tornei diante da forma de vida que eu tive, e hoje, só hoje, quando eu adquiri consciência, eu pude olhar e entender tudo isso, eu sou extremamente grata pelo pai e pela mãe que eu tive. Por eles terem me dado exatamente aquilo que eu precisei para eu me formar, para eu ser. Porque, gente, no propósito, tá? No servir ao propósito, a nossa maneira de viver na inconsciência é o que nos molda para viver esse propósito. Se eu não tivesse vivido da maneira que eu vivi a minha infância, talvez eu não teria me tornado uma terapeuta. Talvez eu não teria chego até aqui, talvez eu não estaria aqui falando com vocês dessa maneira. Então, a forma como eu vivi, e não foi só na infância, não, foi na infância, do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 20, e, gente, até... E a gente pequeno, não acaba nunca, entende? Não acaba, a gente vai tendo. Só que quando você ganha consciência, olhar para as situações que acontecem na sua vida também é diferente. Também é diferente. Eu acho que foi na aula passada que eu falei, né? Se você está na ignorância, quebra a pedra, trabalha e carrega a pedra. Se você está na ignorância. Se você está na consciência, trabalhe e carrega a pedra. Não muda, gente. Não muda. Muda a percepção. Muda a forma de você ver aquela situação. Muda a forma de você viver a tua vida. É isso que muda, mas as situações continuam acontecendo.
enquanto a gente estiver nesse tempo de humanidade, né? Nesse período de existência temporariamente humana, a gente vai continuar. Você acha que se vir uma tsunami para a Rolândia, não vou ser afetado do mesmo jeito? Né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, mas vai mudar a consciência, porque eu não tô mais na minha consciência decadência. Eu permiti, através de muita dor, né? Aprender, porque a gente vai aprender, ou na dor ou no amor. E eu aprendi na dor. Muitas coisas da minha vida eu aprendi na dor. E hoje eu sou grata porque eu aprendi na dor, porque aquilo me construiu para eu ser quem eu sou. Então, se eu não elevo a minha consciência, se eu não entendo exatamente isso que eu estou trazendo aqui, que foi como foi, eu preciso disso, porque é isso o material de construção do meu servir, do meu ir, eu nunca vou conseguir servir, eu nunca vou conseguir ir. Eu vou ficar sempre tentando um monte de coisa na vida, mas nunca nada vai funcionar, porque eu nunca vou estar plena em mim mesma. Eu nunca vou estar feliz comigo mesma, eu nunca vou estar satisfeita comigo, com a minha vida. Eu nunca vou estar. Tem uma fala que eu gosto demais, né, de uma pessoa chamada Paulo, que depois, né, que era Saulo e virou Paulo, ele diz: eis que aprendi a viver feliz ou contente em toda e qualquer situação. É o que acontece quando a gente ganha consciência. A gente aprende a viver feliz em toda e qualquer situação, porque a felicidade não está no ter. Ela está no ser, em quem eu sou. Quem eu sou, imagem e semelhança. Quem eu sou o que sou. E aí eu descubro que a alegria não é uma coisa que vem e vai. É uma coisa que é. Alegria é. Alegria é. Eu olho para toda a minha história, eu olho para o abandono do meu pai aos 4 anos, mais ou menos, eu olho para a morte da minha mãe aos 13, eu olho para um quase abuso, eu olho para uma separação, eu olho para a perda do meu pai e da minha mãe, já passaram deste plano, eu olho para tudo isso, eu consigo ser feliz, porque eu sou feliz, é um ser, é uma condição do ser que eu sou. Não é um estado, hoje eu estou, amanhã não estou. Hoje, gente, eu posso acordar chateada. E, óbvio que eu posso acordar chateada, de repente eu não tive uma boa noite, ou de repente eu não tive um bom dia. Mas isso não me toma. Não me toma, porque eu aprendi qual é o conceito da felicidade, qual é o conceito da alegria, qual é o conceito de estar bem em toda e qualquer situação. E, ó, eu tive muitas aulas para isso. Muitas aulas práticas para isso, para eu aprender essa lição. E eu só consegui aprender essa lição porque eu olhei para a minha história, eu olhei para tudo que me constituiu, para tudo que me trouxe até aqui. Eu olhei para tudo isso, por isso eu consegui aprender. Aí a gente fica, né? Eu quero ser feliz. Aí eu acho que ser feliz é ter dinheiro, daí eu vou ter dinheiro. Não sou feliz. Eu quero ser feliz é casar, vou casar. Não fico feliz. É ter filho, vou ter filho. Não traz. Porque só a gente sabe o que acontece quando a gente bota a cabeça no travesseiro. Se você olha para a tua vida e você percebe que a alegria ela não é inerente a você, seja em qualquer situação que você estiver, precisa aprender da alegria. Até agora, ela é só um conceito que você ouviu falar, mas ela está dentro, ela faz parte, ela sou eu. E aí, eu vou ser feliz quando eu souber quem eu sou. Só que a gente está tão esquecido de quem a gente é, e a gente, eu falei essa semana para uma amiga, a gente esqueceu que a gente esqueceu quem a gente é. E a gente tem que ficar vivendo, representando, né? Aí eu olho para um grupo e aí eu penso, como será que esse grupo vai me aceitar? Aí eu visto a persona para aquele grupo. Ou vou no emprego e falo, como que esse emprego vai me aceitar? Daí eu visto a persona para aquele emprego. Vou em qualquer lugar, vou no happy hour. Como que as pessoas do happy hour vão me aceitar? Aí eu visto uma persona para o happy hour. Aí, gente, eu chego em casa de noite, eu boto a cabeça no travesseiro, onde eu consigo sentir um pouquinho de mim mesma, e eu estou acabada, esgotada, cansada. Só o pó, né? Aí eu preciso
que a sexta-feira chegue para eu sextar, para eu poder despejar um pouquinho de tudo isso que está me sufocando, porque senão eu não aguento a próxima semana. Aí eu cesto, me acabo de beber, porque eu consegui despejar tudo aquilo que acabou comigo durante a semana no trabalho. Só que daí eu passo a semana inteirinha tentando me livrar do perrengue da sexta. Só que daí chega a sexta de novo, porque eu tenho um saco cheio do trabalho, das coisas, da relação, da casa, da família, de tudo que eu tenho que carregar. Aí eu fico nisso, me degenerando, me matando, perdendo as possibilidades que eu tenho de existência humana, que eu vim porque eu sei porque eu estou aqui. Eu sei, eu aqui dentro, eu sei porque eu estou aqui. Eu vim porque eu tenho propósito, eu vim e, gente, sabe por que a gente sabe? Porque lá no fundo você sente um vazio aqui dentro. Lá no fundo você sente que tem algo aqui que não completa, que não encarna, alguma coisa que falta aqui dentro de você. E essa falta é de você mesmo, essa falta é do teu propósito, né? Do teu ministério na Terra, do teu serviço aqui, o porquê você está aqui. A gente fica vivendo tão distraído nas coisas, e esse mundo, gente, é perito em distração. A gente fica tão distraído em tudo que a gente não recorda de quem a gente é. E aí, para a gente poder recordar de quem a gente é, tem que vir uma situação assoladora na vida da gente, avassaladora na vida da gente, de tal maneira que a gente não tem mais para onde ir. E aí a gente mergulha no nosso fundo do poço para poder de lá saltar e ter um pouco de vida. E aí sim, quando eu desperto para o ser que eu sou, a minha vida começa a ter sentido. A minha vida começa a fazer um sentido diferente para mim. Aquele vazio não está mais, aquele vazio já foi. Eu me preencho do ser que eu sou e eu vou servir a partir daquilo. Mas eu preciso, gente, primeiro despertar para quem eu sou, despertar para o ser que eu sou. E para eu despertar para o ser que eu sou, eu preciso entender que maior parte do material de construção do ser que eu sou, para eu servir aqui, está lá na minha base, está lá com papai e mamãe, está lá. E eu preciso ir lá pegar tudo isso, eu preciso ir lá e honrar a minha vida nesse homem, nessa mulher, porque eles me deram a vida. Eu preciso sair do meu olhar do ego, aquele que está cobrando, aquele que está julgando, aquele que está apontando, e olhar para esse homem e para essa mulher com honra, porque eles me deram a vida. Eu vou trazer para vocês o fato que me aconteceu essa semana, que eu quero compartilhar, e tem muito a ver com essa aula de hoje. E a gente, falando de relação entre pai e mãe, eu tive pouco tempo de relação com a minha mãe, pouco tempo mesmo. Ela faleceu, eu tinha 13 para 14 anos, então eu vivi muito pouco com ela. E teve um momento que a gente morava no sítio, e nesse período que a gente esteve lá no sítio, eu era muito pequenininha, devia ter em torno de 3 aninhos, mais ou menos, 3, 4 aninhos no máximo, se eu tivesse 4 anos. E a mãe, quando dava banho na gente, não queria que a gente se sujasse, né? Tinha que ficar limpinha, morando no sítio. E eu me lembro que em um dado momento, eu fui correndo para minha mãe, porque eu estava com um cortado na minha mão. Eu era bem criança, bem infante mesmo, com um cortado na mão, fui correndo para minha mãe, porque eu queria que ela me socorresse. Eu queria que ela olhasse para aquele cortado e me ajudasse, porque eu estava sofrendo com aquele cortado, meu dedo havia se cortado. Só que quando minha mãe olha para a minha mão e ela vê que a minha mão estava suja de terra, ela não quis nem saber do cortado. Ela me deu uma surra muito forte, muito grande. Grande para criança, né? Grande para criança. Mas teve um significado muito grande aquela surra para mim, porque eu me senti muito mal. Naquele momento, quando ela me bateu, para criança, e depois entendendo essa situação hoje,
ela tirou a minha voz, né? Porque eu fui lá querendo falar, eu fui lá querendo contar e ela me bateu. E quando ela me bate, eu perco o carinho, eu perco o afago, eu perco o socorro, porque ela não me socorreu. Eu queria que ela me socorresse, eu queria que ela me desse atenção, eu queria que ela olhasse ali para aquele machucadinho que eu estava tendo, e ela não me socorreu, né? E aí, naquele momento, enquanto eu chorava, eu engolia a dor, eu engolia a fala, engolia a voz, e eu passei muito tempo da minha vida sem conseguir me expressar, sem conseguir falar, sem conseguir tonalizar, né, o som da minha voz, porque aquela voz ficou para dentro muito tempo. E quem me conhece sabe que eu tenho uma certa resistência em acessar memórias da minha infância. E isso se dá porque quando a gente tem um processo de infância muito doloroso, o nosso cérebro trabalha a nosso favor, né? Então ele vai e arquiva, bota lá atrás essas memórias para a gente não ter essas memórias aqui e agora, para a gente poder viver, né? Criar novas memórias e poder viver para não ficar na dor e no sofrimento. Então, o meu mecanismo, né, cerebral, ele foi legal comigo porque ele guardou muitas memórias, muitas, muitas mesmo. E, inclusive, memórias de como era minha mãe nessa fase da minha vida. De como minha mãe se vestia, de como minha mãe se portava, de como era minha mãe. Minha mãe não era uma mulher dura, não era uma mulher rude nem nada, mas ela era uma mulher firme, uma mulher, né, que fazia de tudo para educar os filhos. Mas aquela surra, para mim, não foi positiva. Para aquela criança, uma, foi um bloqueio muito grande, muito grande. E aí, vários momentos já do processo terapêutico, já tratei essa mãe em mim, já tratei essa questão, né, da fala, tanto que a voz, ela sai tranquilamente, inclusive tem que até cuidar um pouquinho para não falar tão alto. Então, muitas coisas já foram curadas em mim, mas a questão as memórias de como era minha mãe, eu não tinha, eu nunca consegui recuperar, não tinha. E aí, essa semana, uma amiga veio tomar um chá comigo, e todas vocês aqui estão convidadas a tomar um chá comigo, vai ser uma alegria. Ela veio tomar um chá comigo, e ela fez uma terapia comigo, de voltar a essas memórias, né? De procurar as raízes. E aí, a gente, né, terapeuta para terapeuta, eu me entreguei no processo, e foi muito maravilhoso, porque nesse processo a gente foi ressignificar essa surra, porque a gente entendeu que se eu trouxe essa surra à memória de novo, porque de alguma maneira algo precisava ser curada em mim, desse movimento que aconteceu lá na minha infância. Então a gente voltou para esse movimento e a gente foi nesse processo de voltar lá para ressignificar qualquer resquícios de trauma que ainda pudesse ter ficado aqui. E quando eu cheguei na infância, né, a gente vai relaxando, 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 e a gente chega nesse momento, e aí a gente sai do consciente, né, dessa mente que não deixa a gente acessar. Então, a gente sai desse processo inconsciente e a gente entra lá nos 95% a mais que a gente é. Então, eu pude acessar uma memória linda da minha mãe de quando eu era pequena, exatamente nessa cena da surra. E aí a minha mãe chegou para mim de maneira clara como ela era lá na infância, e eu não tinha essa memória até agora, nesse processo que a gente teve, eu não tinha essa memória de como ela era. Uma senhora de cabelo com lenço amarrado no cabelo, porque a gente morava no sítio, né? Eles estavam sempre com lenço amarrado no cabelo, minha mãe sempre, a vida inteira ela usou, e um avental na cintura, porque ela trabalhava na roça, trabalhava em casa, trabalhava na roça em casa, então ela estava sempre vestida para os dois. E aí eu tive essa memória que ela veio, ela pegou na minha mão, ela beijou a minha mão, né? Aquela cena da mãe, do beijo da mãe, né? Do beijo que cura. E aquela criancinha pequenininha, assim, toda sujinha, né? Que eu provavelmente devia estar suja mesmo, minha mãe estava errada, olhando para aquela mãe no alto, feliz da vida. Mas essa é a cena da ressignificação, porque a gente pode ressignificar, a gente consegue trazer um novo significado para essas memórias que foram tão traumáticas para a gente na infância. E quando a gente consegue ressignificar, a gente limpa aquele cascão que impede a gente de olhar muitas vezes para aquela pessoa como aquela pessoa é. Mas quando eu decido olhar, quando eu decido por decisão, eu também ressignifico, porque a decisão ressignifica, né? Então,
esse momento que a gente fez foi um momento tão gostoso que essa memória ainda está em mim, eu sinto esse carinho, porque daí lá, né, na experiência que eu estava, eu sentei no colo dela, ela me acariciou mais um pouquinho, encostei minhas costas no peito dela e senti aquele quentinho da mãe, e foi muito gostoso, porque eu não tenho esse afado de mãe, não, nem me lembro quando foi, né? Quando foi, porque minha mãe sempre na correria, sempre, né, querendo nos alimentar e dar o que comer para a gente, muitas vezes pedindo para ter o que comer, porque a gente nunca teve nunca teve fartura, teve nada, né? E então eu não lembro quando que foi a última vez que, né, eu senti esse colinho, esse calor da mãe, e nessa experiência eu pude sentir, foi muito gostoso mesmo. Uma experiência assim fora do comum, né? E que me trouxe um quentinho dentro da alma, um quentinho dentro do coração. A parte mãe em mim, gente, se fortaleceu demais, demais, demais depois dessa experiência. Essa parte mãe em mim se fortaleceu. Eu percebo que a expressão limpou, né? A expressão limpou. E, na realidade, gente, e olha que eu já vinha trabalhando isso faz tempo, né? Vocês estão vendo como que não é fácil. Mas basta eu querer mudar, então eu consigo mudar. Então, vamos já continuar, né, a partir desse momento que eu trouxe essa minha história para vocês, e quero agradecer essa minha amiga terapeuta que está aqui, é a Eliana Benavides. Ela fez um trabalho lindo comigo, eu tenho certeza, ela é uma terapeuta nova, né, ela está nova no mercado, mas uma profissional de muito respeito. Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai ter esse momento agora, né? A gente vai voltar lá para a nossa infância, a gente vai olhar para esse homem, para essa mulher, e não importa o que vocês receberam, né? O que vocês receberam. Importa o que vocês vão fazer com tudo isso que vocês receberam a partir de agora, né? A partir de agora. Porque veio como veio. O pai e a mãe de cada um de nós nos deram aquilo que a gente lá, antes de descer aqui, sabia que teria. E aí a gente veio por conta desse propósito, por conta dessa união maravilhosa de propósito. Então a gente chegou aqui. E aí a gente chegou aqui e tá tudo bem que no período de inconsciência eu rejeitei tudo isso, eu neguei tudo isso, eu não quis saber dessas moedas, porque nem era de ouro, né? A gente rejeitou e acabou, né, não levando isso para a nossa vida. E quando a gente não leva isso para a nossa vida, a gente vai sem base, a gente vai sem estrutura, porque não é à toa que a gente nasce neste plano de um homem e de uma mulher. Não é só dos cuidados que a gente vai precisar ali no primeiro momento para a gente não morrer, né? Não é só disso. A mãe, ela tem um papel muito importante na vida da pessoa, na vida do filho. A mãe é aquela que apresenta o pai para o filho. Porque quando a criança chega aqui, para a criança, a mãe é ela é a mãe, é uma simbiose muito grande. Depois de um tempinho, a criança vai perceber que ela é um ser, a mãe é outro ser. Então, a mãe, ela apresenta o filho para o pai. A primeira pessoa que a criança vê quando sai da barriga é a mãe. A primeira coisa que a criança faz quando sai, ela é sugar da mãe, é ser alimentada pela mãe. Então, a função da mãe é alimentar, a função da mãe é nutrir. E, gente, muita mãe não vai ter feito isso, e tá tudo bem também. O não nutrir, o não alimentar, você também precisava disso. Você vê porque aquela mãe não ia te nutrir dessa maneira, né? Mas a função da mãe é isso, é de nutrir, é de apresentar. Então, a mãe apresenta o filho para o pai, esse pai recebe esse filho recebe esse pai. E aí, quando esse filho recebe esse pai, ele tem a responsabilidade agora de apresentar algo maior para essa criança, que é o mundo, de levar essa criança para a vida, de indicar o caminho dessa criança na vida. Então, a mãe, ela representa a terra, ela representa ali, né, aquele que nutre a base, e o pai representa o alto, o pai representa, né, o divino. A mãe é a divina natureza, a divina terra, o pai é o divino alto, o divino, né, aquele que ilumina de lá de cima. Então, o pai e a mãe é extremamente importante na nossa vida. Quando a gente recebe
esse homem e essa mulher, recebe deles o que vem, do jeito que vem, cura esse homem e essa mulher em nós, a gente cria essa união do baixo e do alto em nós. A gente se constrói nesse alto e nesse baixo. E essa construção nos dá firmeza e base para a vida. E aí a gente vai agora voltar lá atrás na nossa infância, a gente vai olhar para esse homem, para essa mulher, depois a gente vai fazer uma caminhadinha, a gente vai chegar aqui na nossa vida adulta e a gente vai receber desse homem e dessa mulher exatamente do jeito que veio, entendendo que veio como veio. Exatamente como eu precisava. A gente sai da culpa, a gente sai do julgamento, a gente sai do apontamento, a gente sai da cobrança. E a gente olha para esse homem e para essa mulher com honra, com honra. Honra por quê? Porque na união desses dois seres tão importantes na minha vida, eu pude vir, eu estou aqui. A minha honra é pela minha vida. Se tem algo que eu não consigo ser grata ao meu pai e nem à minha mãe, é pela minha vida. Eu agradeço meu pai e minha mãe quando eu consigo fluir na minha vida. E se eu puder também ter um filho, eu vou na minha... aqui, né, eu não vou perceber, mas quando eu apresento esse filho para o meu pai, para a minha mãe, eu estou dizendo assim, olha, eu estou fazendo o que vocês fizeram por mim. Eu faço por esse filho, porque eu não posso devolver para vocês o que vocês me deram, mas eu posso dar para esse filho que vocês me deram. Então, isso se perpetua. É lindo demais isso, né? Então, a gente vai fazer isso, gente. Ricardo, você consegue colocar a música um pouquinho mais baixa agora para mim? Agora, do jeito que vocês estão aí, gente, respira fundo mais uma vez e relaxa. Respira fundo e relaxa. A gente vai dar uma ordem para o nosso consciente nos dar entrada para o nosso inconsciente. Muitas lembranças, muitas memórias de quem somos não está aqui fora, no aqui no agora. Está lá dentro, lá atrás. E talvez você não consiga trazer à memória uma experiência, uma situação, algo que você tenha vivido com o teu pai, com a tua mãe. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Na hora que a gente for tomar esse pai, essa mãe, você vai criar a tua visão do pai e a tua visão da mãe. Não importa se você conheceu esse pai, se você conheceu essa mãe, se você nem sabe quem que é, não importa. Você cria uma figura masculina para representar o teu pai, você cria uma figura feminina para representar a tua mãe. Se você sabe quem é o teu pai, a tua mãe, você vai imaginar este homem e esta mulher. Agora eu quero que você, nesse processo, que você está mais relaxado, vai caminhando tranquilamente em um caminho que você pode imaginar como você quer que seja. Um caminho de terra, um caminho asfaltado, um caminho qualquer. Este caminho vai te levar lá na tua infância, lá atrás. Vai caminhando vagarosamente. À medida que você caminha, você vai permitindo o teu corpo físico relaxar mais e mais. Mais e mais. Vai seguindo, seguindo e relaxando. Cada passo que você dá, dê uma ordem para uma parte do teu corpo relaxar. Relaxa a cabeça, o pescoço. Relaxa os ombros, os braços. Relaxa as mãos, as costas, peito, abdômen, barriga. Relaxa as pernas, os pés. Relaxa. E olha, você não chegou. Você está na tua infância. Se alguma situação na tua infância te traz algum transtorno, alguma tristeza, algum trauma, esse é o seu momento de ressignificar. Assim como eu fiz
com a minha mãe, que lá atrás, na infância, ela me surrou quando eu fui mostrar a mão. Na minha memória, no aqui e no agora, eu vi ela chegando feliz da vida, pegando a minha mão, beijando aquela mãozinha pequenininha daquela criança. Eu ressignifiquei para mim da maneira que me fez sentido. Ressignifica para você da maneira que te faz sentido. Ressignifica, esse é o seu momento, seu com sua mãe, seu com seu pai, seu com aquela figura de poder que cuidou de você lá atrás. Seja um tio, uma tia, um avô, uma avó, não importa. Cada um tinha o que a gente precisa. Nos deu o que tinha e o que a gente precisava. Ressignifique agora da maneira que te faz sentido. Ressignificar é colocar uma nova informação mental sobre aquela informação que te trazia um trauma. Imagine como você gostaria que fosse. Como você gostaria que fosse. Entenda que foi como foi. Foi como foi. Você sabe que em qualquer outro momento você pode retornar nessa situação. E se houver algo que você ainda não conseguiu ressignificar, você pode fazer isso. Aqui agora, a gente vai voltar para a nossa vida adulta agora. A gente vai tomar esse pai, tomar essa mãe. Agora, nesse momento, se despeça do seu pai, da sua mãe, ainda na infância. Dê um abraço em quem você trouxe diante de você para ressignificar alguma situação. Dê um abraço gostoso nessa pessoa. Um abraço apertado. E sentindo alegria. E vai voltando para a tua fase adulta. Para a tua fase adulta. Essa fase adulta pode ser qual idade você quiser. Pode ser até o hoje, o aqui e o agora. Talvez a forma que você viveu na inconsciência esse tempo todo te trouxe várias situações. Seja ela física, no sentido da saúde, seja financeira, no sentido, né, do dinheiro, seja de relacionamento, seja profissional. Talvez os frutos da forma como você viveu se manifestou e não se manifestou de maneira positiva em nenhuma dessas áreas. Até aqui foi como foi. A partir de hoje, você tem a opção de escolher fazer diferente. E você vai tomar a força que você precisa para isso agora. Imagina diante de você, na tua frente, o teu pai e a tua mãe. Quem foi criado por outra pessoa, que não seja o pai e a mãe, imagina essa pessoa diante de você. Agora eu quero que você olhe para sua mãe. Olhe para sua mãe. Olhe para ela e não por tudo que ela fez, que de repente você não se agradou. Olhe para ela, olhe nos olhos dela. Olhe com um olhar diferente. E diz para essa mãe: mãe, obrigado, muito obrigado, obrigada pela vida. Foi como foi. Obrigado por você ser a minha mãe e por, através de você, eu ter nascido. Muito obrigada, mãe. Você é a mãe certa para mim. Eu sou o filho, a filha certa para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Quando você agradece, você já está em reconhecimento. Você já está em honra. Volte agora para o teu pai.
Olhe para o teu pai, olhe para o teu pai, olhe para os olhos dele. Pai, foi como foi, tudo foi como foi. Eu te agradeço pela vida. Você me plantou na minha mãe e eu estou aqui. Muito obrigada pela vida, Pai, que veio a mim a partir de você. Muito obrigada. Você é um homem forte. Você é o pai certo para mim. Eu sou filha, eu sou filha certa para você. Muito obrigada, muito obrigada. Agora, estende as suas mãos para o seu pai e para sua mãe. E diz para os dois: pai, mãe, eu tomo a força que vem de vocês para minha vida. Até agora eu estava inconsciente. Eu não sabia que eu precisava dessa força. Mas agora eu sei que eu preciso e eu vim aqui tomar essa força. Eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para receber. Me dá a força que vocês têm para mim. A força para eu ir para minha vida. Imagina a tua mãe colocando algo na tua mão. Teu pai colocando algo na tua mão. A pessoa que você imagina diante de você colocando algo na tua mão. E você toma essa força. E você se sente feliz demais, muito feliz, porque agora você tem as moedas que você precisa para ir para a sua vida. O tesouro, que é a força do teu pai e da tua mãe para você. Com esse tesouro, você vai servir aos teus. E os teus vão passar isso adiante. Você olha nos olhos do teu pai, nos olhos da tua mãe, e percebe a alegria deles de poder dar para você aquilo que eles estavam o tempo todo esperando para dar. Mas eles só puderam dar agora porque você reconheceu, você pediu. Você foi buscar. Então, eles se alegram. Na essência, eles se alegram. Então, agora, eles tocam no teu ombro, tu vira, tu costa para eles, mais de frente, para a tua vida. Então, a tua mãe toca no teu ombro esquerdo, se você for mulher, a tua mãe está tocando o teu ombro esquerdo. Se você for homem, a tua mãe está tocando o teu ombro direito. Se você for mulher, o teu pai está tocando o teu ombro direito. Se você for homem, teu pai está tocando o teu ombro esquerdo. E os dois, com as duas mãos no teu ombro, você sente a energia deste homem que vem forte, uma cor laranja, um sol brilhante em você. E você sente a energia da sua mãe, que também vem muito forte, uma cor verde, representando a natureza, em você. E essa energia juntas se mistura aí dentro de você, criando uma única energia, que é a sua agora, a sua cor, o seu tom. E você segurando aquilo que é teu por direito, por herança, aquilo que você vai passar adiante também. Você segue para frente. Segue, dá um passo. Dá mais um passo, dá mais um outro passo. E um grande portal se abre, um portão grande se abre diante de você. É a tua vida nova, a tua vida transformada, a tua vida consciente. Porque agora você pode honrar o teu pai e a tua mãe. Você pode tomar aquilo que te pertence, que te cabe na vida, para você levar adiante e você se sente mais firme. Então, o teu olhar está diferente agora, tua força está diferente. E você sente que agora sim, você está no teu lugar. E você vai. E a vida vai te fazer plena cada vez mais a partir de você. Assim é, grata, está feito, está feito, está feito. Muito bem, muito bem, muito bem. Pode voltar para mim, aqui e agora. Então, maravilha, gente. Gratidão. Espero que esse conteúdo tenha sido transformador na vida de vocês, como ele é na minha vida, né? Faz muito tempo que eu venho vivendo essa transformação e isso tem sido maravilhoso. Muito obrigada. Beijo. Que tenha sido também maravilhoso na vida de vocês.